Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus abençoe grandemente sua vida. Vocês estão bem? Você pode olhar para o seu irmão aí, dar um sorriso para ele. Você pode ser um profeta do Senhor e dizer para ele assim: é hoje. Você pode dizer isso para ele com muita autoridade. É hoje que Jesus vai te pegar, querido. Amém. Mas quando ele pega é com muito carinho. Não precisa temer, amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Coríntios. Na verdade, a segunda epístola, 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo de número 7. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Versículo 8: 3 vezes roguei ou orei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais e alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Oh, aleluia. Feche teus olhos, querido. Curva sua cabeça. Há um poder sobrenatural aqui nessa noite. Há um poder que quer se manifestar sobre a sua vida hoje. E você vai entender algo do céu para a sua vida hoje. E você vai sair daqui tocado por esse poder do Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te pedimos, fala conosco nessa noite, Pai, que o teu Espírito Santo traga revelação ao nosso coração, à nossa mente, transforma o nosso entendimento nessa noite, Pai, e fala poderosamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria pregar nessa noite, pode colocar o tema para mim, sobre o poder da fraqueza. Pastor, existe um poder na fraqueza? A fraqueza é algo poderoso? Nós vamos entender mais, querido, nessa noite. O texto que nós lemos, Paulo, o apóstolo, ele narra para a igreja de Coríntios algo muito importante. E Paulo ele começa dizendo sobre uma revelação que ele teve. Ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele conta sobre coisas que não poderiam nem ser faladas. Aí Paulo diz para que ele não pudesse se engrandecer, Deus colocou sobre ele um espinho na carne. Esse termo é um termo até meio polêmico, mas a grande realidade é que esse espinho na carne era um anjo caído que atormentava Paulo. Muitos teólogos acreditam nisso. A palavra mensageiro, o termo no original, o sentido da palavra é anjo. Então nada mais é do que alguém que talvez se manifestava ali
e jogava sempre na cara de Paulo. Algumas traduções diz o esbofeteava, jogando na sua cara o seu passado, a sua perseguição sobre a igreja. Enfim, é ótimo nós entendermos um pouco, mas não é isso que eu quero focar nessa noite. Eu quero focar sobre algo poderoso que Paulo diz sobre a fraqueza. Amém? Há um poder, querido, em meio à fraqueza. Paulo diz que quando nós estamos fracos, aí esse poder ele se manifesta. É interessante nós entendermos duas coisas: o que é fraqueza e o que é poder, para que você entenda todo o contexto. Quando Paulo está falando sobre fraqueza, Paulo não está se referindo nesse texto sobre uma autorização para pecar. Paulo não está falando aqui que Deus ele opera sobre fraquezas carnais. Claro, Deus é soberano, Deus ele perdoa, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está aqui autorizando a você ser fraco sexualmente ou tantas outras coisas mais. Paulo está falando aqui da fraqueza relacionado a uma limitação, a uma falta de capacidade. Quando você tem isso, quando você manifestar isso, pode ter certeza que aí o poder de Deus, ele vai te invadir e vai mudar toda a realidade. Amém? E quando Paulo está falando sobre poder, querido, nesse texto, no original, é a palavra dínamos. Essa palavra, esse termo, ele é usado como um poder do Espírito Santo. A mesma tradução vem para dunamis. Era um poder que se manifestava em dons, em milagres. Atos 4:3 vai falar sobre isso. Um poder sobrenatural que acompanhava a igreja de Cristo. O que eu quero dizer nessa introdução, querido? É que quando você se sente incapaz, é que quando você perde o controle, quando você está fraco, quando você não sabe mais o que fazer, existe um poder sobrenatural que toma a sua vida e muda qualquer realidade. Amém, querido? Você consegue compreender isso? Há um poder sobrenatural na fraqueza. Sabe o que está acontecendo hoje? Satanás, o inimigo de nossas almas, o desejo dele é sempre mudar uma realidade, é sempre mudar um ensinamento, um princípio de Deus. E como está a sociedade hoje? A sociedade hoje, dia após dia, ela sempre bate numa tecla: você é forte, você pode. Empoderamento é a palavra do século, não é? Empoderamento feminino, empoderamento masculino também existe. É o que a sociedade hoje ensina. Se você pesquisar sobre livros como ser forte, querido, você vai encontrar inúmeros. Sabe, nós temos isso na nossa mente, nós temos essa vaidade na nossa alma. Ser forte, tornar-se forte. Eu quero te dizer, querido, que o poder, ele não aparece na força, ele aparece na fraqueza. Satanás adora os fortes. O forte, ele é insubmisso. O forte, ele não depende de Deus. O forte, querido, ele é soberbo. O forte não precisa de Deus para nada. Agora, Satanás teme o humilde,
o quebrantado de coração, aquele que está aos pés do Senhor. Por quê? Porque a fraqueza nos aproxima de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: está entendendo, meu querido? Não é pecado ser fraco, pelo contrário, seja fraco, expõe as suas fraquezas para Deus. Deus te conhece, querido. Pastor, mas a gente não fala sempre que nós somos mais do que vencedores? É claro, querido, mas nós somos vencedores em Jesus, é na força dEle, é no poder dEle, é Ele que nos torna vencedores. Não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade. Ei, querido, eu quero te dizer que se você chegou aqui fraco, quebrantado de coração, eu quero te dizer que você está no melhor estado da sua vida. Você está da maneira melhor que você poderia estar. Parece loucura, não parece? Ah, pastor, como eu tenho enfrentado desafios esses dias, como tem sido difícil o meu ano. Ah, querido, você vai ver um poder sobrenatural sendo manifestado sobre todas as fraquezas da área da sua vida. Você crê nisso, igreja? Em nome de Jesus, nós vamos experimentar de uma unção nova aqui nessa noite, de um poder sobrenatural que vai acabar com todas as limitações das nossas fraquezas. A primeira coisa que eu quero dizer é que o poder, ele se manifesta na fraqueza e não na força. Juízes, capítulo 16, versículo de número 28. A Bíblia vai falar sobre Sansão. Quem aqui já ouviu falar sobre Sansão? Um homem forte, né? Sansão fez coisas extraordinárias. Sansão, desde pequeno, nazireu, separado, consagrado a Deus, para uma missão, ser um juiz sobre Israel, governar Israel por um período. Sansão foi preparado, querido, desde o ventre, escolhido de Deus. Mas Sansão, em dado momento na sua caminhada, faltou obediência, faltou sensibilidade, faltou compromisso, faltou um pouco de caráter, e Sansão até mesmo brincou com o pecado. E a Bíblia vai dizer que os filisteus, os inimigos da época de Israel, eles furaram os 2 olhos de Sansão, e o seu final, Sansão, ele serviu de palhaço para os filisteus. O fim de Sansão foi algo muito delicado. Eu quero ler o texto, mas eu quero que você entenda, um homem forte. Sansão era conhecido pela sua força, mas nesse momento aqui, Sansão tinha perdido a força, porque o Espírito de Deus já não estava mais com ele. O poder que operava em Sansão não era de Sansão, não era dos seus músculos, não era a sua força física, era o dunamis de Deus, uma unção, uma capacitação do Espírito Santo, que fazia ele fazer coisas extraordinárias. Mas Sansão imaginou: depois, lá vem os filisteus, aí é só eu me arrepender e eu ir para cima. Até que chegou um tempo que o Espírito de Deus já não estava mais com Sansão. Esse versículo é um versículo que dá até temor em nós. Mas aí, nesse momento em que Sansão estava servindo como um palhaço para os filisteus, um guerreiro aprisionado, a Bíblia diz que Sansão, ele faz uma oração que diz assim: e Sansão orou ao Senhor, dizendo assim: ó
soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças. Só pede forças quem reconhece que está fraco. Mais uma vez, dá-me forças mais uma vez, e faze-me com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Querido, quando Sansão reconheceu que estava fraco, Deus trouxe novamente a força sobre ele. Novamente o Espírito de Deus veio sobre Sansão. O dunamis de Deus, o poder de Deus invadiu novamente Sansão. E ele pegou naquele momento as colunas principais do templo e conseguiu derrubar e matou os filisteus. Querido, o que eu quero te dizer com isso? Nada vai mudar nas nossas vidas enquanto nós não nos posicionarmos na palavra. Nada vai acontecer enquanto nós não reconhecermos as nossas limitações. Não adianta ficar em casa chorando. Não adianta ficar em casa dizendo: Senhor, eu não tenho controle. Ore, querido. Entregue para Deus. Abra o seu coração, diga para Ele: Senhor, por mim eu não sei o que fazer. Entrega para Ele, querido. Confia nele. Amém. Aí nós vamos experimentar de um poder sobrenatural. Você crê nisso? Amém, igreja. Você pode sacudir o seu irmão e falar assim: você crê nisso? Há um poder que se manifesta em meio à fraqueza. Êxodo capítulo 2, versículo 10 em diante. Moisés, também um escolhido, também chamado por Deus para ser um libertador. Moisés, quando ele chega diante de Deus, Moisés tinha uma grande missão, um grande propósito, mas Moisés chegou diante de Deus reconhecendo a sua fraqueza. E Moisés disse para Deus: Senhor, Senhor, eu sou pesado de língua. Olha o que o texto diz, eu não consigo falar bem. Diz assim, Êxodo 4, versículo 10, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive felicidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor. Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista? Ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés estava dizendo para Deus assim: eu sou incapaz, Senhor, de fazer a tarefa que o Senhor determinou para mim. Querido, o segredo é reconhecer as nossas fraquezas. O segredo é confiar no poder dEle. O segredo está aí, querido. Descanse, confie, entregue para Deus. Sabe, a vaidade vai querer dizer para nós que nós temos capacidade, que nós podemos, mas na verdade, querido, toda a força, quem realiza é o Senhor. Você consegue compreender isso? Paulo diz que o poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza. Enquanto, querido, nós estivermos resistindo, enquanto nós estivermos amparados nas nossas forças, não tem lugar para o poder de Deus. Se entrega hoje, confia hoje,
Declara sua limitação hoje. Pastor, dizer que é fraco é para os fracos. Não, querido, a matemática de Deus é diferente, amém? Sabe quando que eu sou forte? Quando eu declaro que eu sou fraco. Com Deus é assim. Às vezes você está dizendo: eu perdi o controle, eu não sei o que fazer. O Caio falou sobre isso aqui. Há momentos, querido, da minha vida que eu também passo por isso. Meu Deus, o que eu vou fazer? A gente é ser humano, a gente, de modo geral dizendo, é ansioso. A gente quer ter o controle nas nossas mãos. A gente quer ter o domínio de todas as situações. E quando sai do nosso controle? E quando a nossa capacidade não vale de nada? E quando a gente sabe que por nós mesmos não vai acontecer? É aí, querido, que eu e você nós devemos orar e confiar todo o controle na mão dele. O controle pode ter saído das nossas mãos, nós podemos ter perdido o controle, mas Deus está no controle de todas as coisas, e sempre estará. Ele não perdeu o controle, querido. Jó viveu uma tragédia, uma situação difícil. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo, perdeu o controle da sua vida. Aí em dado momento, Jó ele disse, Jó capítulo 1 versículo 21, saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei, o Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele reconheceu a sua pequeninez, Jó reconheceu a sua fraqueza, Jó reconheceu que nada era dele, ele veio nu e nu ele iria morrer. É simples, querido, mas a gente fica relutando, porque a gente é materialista, porque a gente é imediatista, porque a gente quer ter o controle de tudo. Quando Jó entendeu o processo, quando Jó orou, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Isso está escrito em Jó 42:10. Eu quero te dizer, querido, que não é na força que nós iremos vencer, não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade, não é no nosso controle. Nós iremos vencer pelo poder de Deus, pela força de Deus, por uma capacitação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, Deus está me quebrando aqui nessa noite. Amém, querido. Dá um glória a Deus por isso. Sabe, parece loucura, mas você está vivendo nessa pressão os melhores dias para a sua vida, porque daqui para frente, querido, você vai entender o real propósito. Daqui para frente você vai começar a viver o sobrenatural. Daqui para frente você vai entender as maravilhas que Ele quer realizar. Daqui para frente você vai compreender um poder que se manifesta em meio à fraqueza. Ei, igreja, eu quero te dizer algo. Eu quero te dizer que evangelho não é para fortes. Evangelho é para os fracos. Jesus nos ensinou isso. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 26 ao 31 diz assim, o próprio apóstolo Paulo dizendo: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos,
poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não é uma força humana, não é uma manobra humana, é uma obra de Cristo realizada por nós. É Ele, querido, não é algo intelectual, não é sabedoria humana, é o poder dele se manifestado. A excelência, ela está em vaso de barro, a glória está em vaso de barro. Eu não tenho do que me gloriar, querido, a minha glória é Jesus, porque quem realiza é Ele, quem faz o efetuar tudo é Ele, quem realiza é Ele, quem faz é Ele. Dá para entender, querido? O poder de Deus nunca vai se manifestar na força, Ele não divide a glória dele com ninguém, mas quando você se despir de você mesmo, de todo o seu domínio, de toda a sua capacidade, de todo o seu orgulho, de todo o seu ego, quando você se colocar na posição de submissão e entender que você é fraco, você vai experimentar desse poder sobrenatural, dessa unção do Espírito Santo que impactou a igreja primitiva. Quando Paulo entendeu esse poder, quando Paulo entendeu que tudo que ele estudou, de tudo que ele era estrume diante do poder de Deus, aí as coisas começaram a acontecer. Evangelho é para os fracos. Olha o que diz Lucas capítulo 5, versículo 31 ao 32, o próprio Senhor Jesus dizendo: e Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Evangelho é para esses, é para os desfavorecidos, é para os humildes. Pastor, o Evangelho não é para ricos, não é isso que a palavra está dizendo. O Evangelho é para todos, querido, mas aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Em nome de Jesus, querido, há uma unção aqui que vai te levantar nessa noite. Há uma unção aqui que vai transformar a sua vida. Há um poder sobrenatural, querido, que quer te tomar nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Sabe, hoje é noite de nos despirmos de ego, de orgulho, de glória, de capacidade, de força, de intelecto. É hoje, querido, que Jesus te pega aqui, amém? É hoje que você vai subir um nível na sua fé, em nome de Jesus.
O extraordinário está te esperando, querido. Mas entenda esse poder em meio à fraqueza. Entenda o poder que há na fraqueza. Ah, querido, como é poderoso um coração quebrantado diante de Deus. Vitorioso é. Nós vamos louvar agora. Amém. O poder é dele. É ele quem realiza, é ele quem faz. Amém. Vamos lutar com essas armas, querido. Em nome de Jesus, adore. Querido, não tenha vergonha de demonstrar a sua fraqueza para Deus. Esse é o momento de intimidade com Ele. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. É você e o Pai, querido. Sabe, eu quero repetir as palavras de Paulo. Paulo diz assim: mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais e alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Querido, essa humilhação não é para te matar. Essa fraqueza não vai te matar.
essa situação, essa tribulação, essa prova, essa luta não vai te parar. Ei, querido, assim como Jó, depois daquela tragédia, Jó ele disse: antes os meus ouvidos ouviam falar de Deus, mas hoje os meus olhos podem te ver. Hoje há um nível maior de intimidade, hoje há um nível maior de conhecimento. Ah, querido, isso, reconheça a sua fraqueza diante de Deus, porque o poder dele não se manifesta na força, o poder dele não se manifesta na soberba, o poder dele acha lugar em meio à fraqueza. Pai, no nome de Jesus, oh Pai, obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Obrigado, Pai, pela unção do teu Espírito Santo sobre nós, o teu dunamis, o teu poder, a tua unção que despedaça a cadeia, que quebra laço. Ah, Pai, que faz as correntes romper. Esse poder está aqui nessa noite. Esse poder está sendo manifestado nesse lugar. Ah, Pai, e esse poder encobre as nossas fraquezas nessa noite. Esse poder tira toda a nossa limitação. Ei, igreja, se posicione. Ei, igreja, lute as armas da fé. Oh, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, nós tomamos posse da tua vitória, Pai, a vitória conquistada na cruz. Nós reconhecemos a tua obra na cruz. Oh, o teu evangelho nos purifica, oh, o teu evangelho nos limpa, o teu evangelho nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, em nome de Jesus, levante a sua mão, comece a declarar, comece a tomar posse dessa unção que está sobre a sua vida, desse poder sobrenatural. Esse poder te visita agora, esse poder te transforma, esse poder te dá uma capacidade nessa noite, esse poder te cura, esse poder te liberta agora, esse poder provê sobre a sua vida.